Seja bem-vindo ao canal Me Deixe Falar e vamos falar sobre o capítulo 14 do livro Quem Pensa Enriquece de Napoleão Hill. O cérebro, que é o 12º passo rumo à riqueza. Para Napoleão Hill, o cérebro é uma estação de transmissão e recepção da vibração do pensamento. E ele é capaz de captar as vibrações de pensamento liberado por outros cérebros, ou seja, palpites e lampejos de intuição. A imaginação criativa é o aparelho receptor do cérebro. Quando o cérebro é estimulado pelas emoções, ele funciona muito mais rápido do que quando as emoções estão calmas ou até ausentes. O resultado desse estímulo é o aumento do pensamento, e a imaginação criativa se torna muito mais receptiva às ideias. O cérebro funcionando em um ritmo rápido também dá aos pensamentos o sentimento emocional, que é essencial antes de serem captados e assim servem de base para a ação da mente subconsciente, que é a estação transmissora do cérebro. A mente subconsciente transmite as vibrações do cérebro para o universo. É através da autossugestão que é o meio pelo qual você pode colocar essa estação transmissora para funcionar ao seu favor. Através da imaginação criativa, que é o aparelho receptor, que você vai captar as energias do pensamento. Entramos em uma era maravilhosa, uma era que muito nos ensinará sobre as forças intangíveis do mundo à nossa volta, muito além do que vemos no espelho. No passado, o conhecimento era limitado às coisas físicas. A humanidade não tem o poder de controlar a força intangível envolta nas ondas do mar. Não se compreende a força intangível da gravidade e menos ainda podemos controlá-la. Somos subordinados à força intangível de uma tempestade e igualmente desamparados na presença da força intangível da eletricidade. Não entendemos a força e inteligência intangível sobre o solo que nos fornece o alimento. E por último, mas não menos importante, muito pouco se sabe sobre essa força intangível, que é a do pensamento. Segundo C. Judson Henrique, da Universidade de Chicago, existem entre 10 e 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral humano. Elas estão dispostas em padrões definidos, não são arranjos aleatórios, e sim ordenados. É inconcebível que essa rede de maquinário complexo exista apenas para exercer funções relacionadas ao crescimento e manutenção do corpo físico. Nos dias atuais, muito mais se sabe sobre o cérebro físico e como ele funciona do que lá na época de Napoleão Hill. Entende-se de sua química, podemos medir a energia que ele libera, sabemos quais áreas controlam as várias funções do corpo e quais áreas afetam a memória, as emoções, o raciocínio, etc. Podemos observar, através das tecnologias, as mudanças que ocorrem no cérebro enquanto ele funciona através de cirurgias, com as medicações e outras técnicas, e é possível evitar que ele tenha certos tipos de pensamento. E já sabemos como encorajá-lo a produzir tipos de pensamento e como o queremos. Mesmo com todo o conhecimento que se tem sobre o cérebro físico, ainda não sabemos como fazê-lo ter um pensamento original ou uma ideia criativa. A teoria quântica trata de partículas subatômicas tão minúsculas que estão quase ao nível da matéria básica da qual tudo é feito. O teorema de Bell, proposto pelo físico irlandês, que é o mesmo raciocínio da proposta de Einstein, que desenvolveu o efeito EPR, nos diz que quando duas partículas subatômicas ligadas são separadas, se ocorrer uma mudança na partícula A, essa mudança será vista também na partícula B, mesmo elas estando distantes uma da outra. Na década de 70, Pribram, que era nefrologista na Universidade de Stanford, sugere como resultado de suas pesquisas que a memória não está em uma parte específica do cérebro, mas espalhada por ele como a imagem em uma placa holográfica. O físico David Bohm propôs que o universo funciona como uma imagem holográfica,
que existe uma interconectividade total entre todas as coisas e que todas as coisas influenciam todas as outras coisas. Cada parte do universo contém todo o universo. Napoleão Hill, muito antes desses estudos, nos diz que, por meio de uma força intangível, o subconsciente compartilha a interconectividade com tudo no universo. Ele nos dá o seguinte exemplo. Vamos supor que você fizesse 5 buracos em uma parede e pedisse a alguém fora da sala para colocar os dedos nos buracos e mexê-los. Se você levasse à sala alguém que só acredita nas coisas tangíveis, ou seja, o que se pode ver, ela veria 5 objetos separados movendo-se independentemente um do outro. Você diria a ela que eles estão conectados e são partes da mesma mão. Mas, por ela não conseguir ver a conexão e não acreditar em nada que não veja ou não entenda, ela não se convence. O psicólogo Carl Jung chamou a conexão intangível de inconsciente coletivo, que é também chamado de subconsciente universal. Também chamam de teoria totalmente unificada, grande primeira causa, mente universal ou espírito, e alguns a veem como outra maneira de descrever Deus. Napoleão Hill chama da inteligência infinita. Se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha e até o próximo.